Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridos alunos desta escola maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. É com alegria que nós estamos com os irmãos nesta manhã para poder estudar um pouco mais da Palavra de Deus. São todos muito bem-vindos. Peço agora que nós oremos pedindo a direção de Deus para o estudo que faremos neste momento. Oremos. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus das nossas vidas. Obrigado por cada aluno e aluna que tem, ó Deus, sido fiel em acompanhar os estudos da Tua Palavra através da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas, que nosso entendimento, nosso coração, enfim, que a nossa alma esteja, ó Pai, prontos para receber a Palavra do Senhor. E, ó Pai, dá-nos Tua graça para que sejamos dignos de ler e de compreender a Tua Palavra nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a 7ª lição deste trimestre. Nós estamos estudando várias partes deste começo das Escrituras. Hoje nós estamos encerrando então o livro de Levítico, que é chamado também o Código da Santidade. É o livro dedicado especialmente a Arão e aos seus filhos, melhor dizendo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, de onde vem Moisés e Arão, é a tribo que Deus separou para cuidar do santuário, para se dedicar integralmente a zelar, a cuidar, a realizar todos os atos de adoração, todos os sacrifícios de Israel, conduzir o povo até a presença do Senhor e ensinar ao povo de Israel a respeito da vontade, da lei, dos mandamentos, das prescrições, das exigências e também das promessas do Senhor. Então, este livro leva o nome desta tribo, a tribo de Levi, que é de onde vem a família de Arão, que é a família sacerdotal. As demais famílias estariam ocupadas em cuidar dos demais afazeres do tabernáculo e do templo. Mas o sacerdócio seria de exercício exclusivo de Arão e de seus filhos. Então, hoje nós vamos estudar os capítulos finais, a partir do capítulo 21. Eu estou com a minha Bíblia aqui, não é? No livro de Levítico, e como nós vamos estudar do 21 ao 27, então eu quero ler com os irmãos no capítulo 26, os versículos de 1 a 13. É o texto que mostra uma promessa especial de Deus, não é? Para aqueles que lhe são fiéis. Leiamos. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada.
perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Amém. Que passagem maravilhosa! Que promessa gloriosa! Que bênção para o povo que obedece, que ama e que respeita os mandamentos do Senhor. Que promessa gloriosa é essa de Deus estabelecer o tabernáculo no meio de nós, estar conosco, viver conosco as nossas lutas, as nossas dificuldades e nos coroar de bênçãos abundantes. Aqui esse texto eu não poderia deixar de referenciar ele com o que o apóstolo João diz de Jesus. Ele diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, ele colocou-se como tabernáculo entre nós. É esta a promessa que Deus faz ao povo no Antigo Testamento. Então, vamos agora ao estudo do que estes capítulos nos ensinam a respeito da adoração. O título da lição é este: Agenda para os adoradores. Eu preferiria chamar a lição de As obrigações e mandamentos do Senhor para o culto de Israel. Mas é claro que a palavra agenda aqui não é totalmente despropositada, porque o texto vai falar, de fato, de uma ordenação do Senhor para a vida do culto e a vida secular do povo de Israel. Mas também ele vai falar de uma certa agenda, qual seja aquela das datas, das épocas em que o povo deveria se reunir para adorar ao Senhor. Ou seja, haveria uma agenda de culto para o povo de Israel. Pois bem, eu queria começar dizendo o seguinte: o fundamento para os mandamentos que nós encontramos aqui neste texto de Levítico é este fundamento. Ele tem uma natureza, e esta natureza deste fundamento para todos esses mandamentos e exigências de Deus é a sua força redentiva. Não nos esqueçamos disto. Deus não quer só simplesmente impor obrigações. Ele quer estabelecer uma ordem que tenha uma força redentiva junto à alma do homem. Então os mandamentos é a força redentiva de Deus para a salvação do homem. Paulo vai dizer para nós no Novo Testamento que o mandamento ele não pôde redimir, não porque fosse imperfeito ou ruim. Não, o mandamento é bom. É que o homem é fraco. É que o homem é pecador. É que o homem não se eleva até o nível de santidade que o mandamento propõe.
Então, a lei, ela é justa e santa. Então, todo o conjunto de normas e obrigações visa redimir o culto e os sacerdotes do pecado e de sua imperfeição, e criar um modelo de pureza e respeito que o pecado havia corrompido. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, a recomendação do Senhor é: não compartilhem nada do povo de Canaã. Essas nações de Canaã estão absolutamente corrompidas. O culto delas é um culto de idolatria. As suas práticas são de imundície, de impureza, são de prostituição. Então, o sacerdócio apontava, sem dúvida, para a imperfeição proibida e para a perfeição exigida. Ou seja, todo esse conjunto de normas que o Senhor dá a Moisés para que ele então ensine os sacerdotes e o povo, era para que houvesse uma proibição, realmente, mas uma proibição da imperfeição. E, por outro lado, uma exigência. E que exigência? Da perfeição. O próprio Jesus vai recomendar aos seus discípulos: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus não poderia baixar uma norma inferior à sua perfeição. O princípio que o ensino segue é este: o melhor, o mais puro, o mais alto são para Deus. Deus é honrado com o que ainda resta de bom em nós. Olha que coisa interessante. O que há de mal em nós desonra a Deus. O que há ainda de especial em nós glorifica a Deus. Ele chama à tona, através da linhagem de Moisés e Arão, a sua imagem e semelhança que o pecado estava soterrando lá no fundo da alma humana. O pecado, ele obscurece, o pecado estabelece as trevas, o pecado joga a perfeição, a bondade para o fundo do poço. Então, nós hoje achamos, quando lemos esses textos de Levítico, que Deus é exigente demais com os sacerdotes, os ministros do culto e do sacrifício, e com o povo de Israel. Ora, que sentido tem Deus proibir comer determinados alimentos? Por que o sacerdote não podia se contaminar? Ele tinha que se apresentar puro. Por que determinadas pessoas com certos defeitos não podiam servir no sacerdócio? Por que as roupas deveriam ser tão elegantes e tão limpas? Por que o ouro é, de fato, o metal que resplandece em todos estes mandamentos? Ora, a pergunta que muitos fazem hoje é esta: por que Deus exige um padrão tão elevado para os sacerdotes e o povo de Israel, se eram pecadores e imperfeitos? Hoje, aqueles padrões não seriam aceitos pelos homens modernos, pelos civilizados, não é? Os pecadores civilizados. Aqueles padrões seriam questionados. Aliás, o homem do século é o homem do questionamento. O mundo desenvolveu um tipo de mentalidade que não aceita nada sem questionar. Obediência é uma palavra obscura. Obediência é uma palavra proscrita. Ninguém quer, de fato, conviver bem com a obediência. Deus tem um propósito e uma razão para padrão tão elevado. O padrão tem como referência o homem original, não o homem do milênio caído, corrompido, o homem que já passou pelo dilúvio, o homem de Sodoma e Gomorra, que já teve sua cidade destruída, o homem de Canaã, que teve
as suas terras tomadas por Deus e dadas à nação de Israel. Ou seja, o homem original é o que faz aqui a diferença. O homem original, a pureza e perfeição, a beleza e a bondade da criação, quando saiu das mãos do Deus Criador. Este é o padrão que Deus então usa para estabelecer as normas do culto e da vida do povo de Israel. A lei, ela tem como eu disse anteriormente, uma força redentiva. Ela de fato quer lutar com o espírito humano para que ele então se corrija, para que ele possa ter uma vida perfeita diante de Deus. Mas o pecado atingiu de tal modo a nossa alma e a raça humana que hoje os homens não aceitam esse padrão. O sacerdócio e o culto reportam ao Deus que criou perfeito e aos elementos do sacrifício que deviam contrastar e confrontar o mundo corrompido. Por que este padrão do tabernáculo era tão elevado? Por que o sacerdote tinha que ter uma postura tão pura? Por que os levitas precisavam de obedecer aos mandamentos? Por que o sacrifício tinha que ser feito com mãos limpas? Por que o povo tinha que se aproximar de Deus com sinceridade? Porque o mundo caído deve ver no sacerdócio e no culto o propósito que Deus quer ainda realizar no homem e sociedade. O culto é redentivo, aponta para Cristo e para a nova criação. Levítico nos faz pensar nisto. Todo o conjunto de elementos e pessoas envolvidas no culto aqui em Levítico, nos sacrifícios, eles recebem mandamentos de Deus para serem obedecidos. Ou seja, Deus põe sobre eles um tipo de norma que vai então dignificar aquilo que eles vão fazer, tornar aquilo que eles vão fazer aceitáveis por Deus. A ordem e organização da vida espiritual são prescritos pelo Senhor e expressam a santidade mínima requerida para o sacrifício ser aceito por Deus. Nós precisamos de pensar seriamente nisto. Como temos, de fato, agido para com o culto que prestamos ao nosso Deus? Como tem sido a nossa vida cristã? Qual tem sido o nosso pensamento a respeito da pureza, da santidade, da honestidade, da sinceridade, do amor, da fidelidade a Deus? Será que Deus pode dizer a nós o que nós devemos fazer? Ou nós vamos agir como o mundo? Cada vez que Deus disser faça assim, nós faremos diferente. Não, nós devemos ser submissos. A palavra do mandamento vem para nos aperfeiçoar. Ela vem para implantar em nós a natureza digna de Deus. A quem então são dirigidas as normas do Senhor aqui nestes capítulos 21 a 27 de Levítico? Os capítulos 21 a 27 estão naturalmente divididos. Eu creio que os irmãos já leram esses capítulos. Durante a semana os textos foram postados para que cada aluno tivesse a oportunidade de ler. E lembrando então o que leram, vão perceber que esses capítulos estão naturalmente divididos por grupos de servidores do Senhor, que são então chamados por Moisés para ouvirem o que o Senhor ordena a eles. Está bem clara a divisão. Eu vou citar aqui então, fazendo um tipo de esboço desses capítulos, para a gente então relembrar, tá bom? Primeiro, o grupo dos sacerdotes. Isso está no capítulo 21 de Levítico. O capítulo 21, ele estabelece um padrão para os sacerdotes, para aquele que iria ministrar diante do Senhor, aquele que seria ungido com o óleo da consagração, da unção, para que o indivíduo pudesse então estar capacitado diante de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo.
salvo por parente mais próximo, etc. Então vem a recomendação para que o sacerdote tenha cheiro de vida e não cheiro de morte. Então, se ele fosse contaminado, ele deveria abdicar da sua escala para o sacrifício, outro ocuparia o lugar dele. Não tomarão mulher prostituta, ou seja, o sacerdote tinha que ter uma vida conjugal diferente e única. O sacerdote seria como Adão, que tem uma esposa, a Eva, saída das mãos de Deus, virgem, pura. E ele então a tomaria como esposa e a honraria. E ela teria filhos e eles seriam uma família exemplar para Israel. Se há um grupo do qual Deus exige vida exemplar, é o grupo dos sacerdotes. Então, este é o primeiro grupo. É claro que aqui Deus vai estabelecer também determinadas regras físicas. O sacerdote tinha que ter uma saúde exemplar. Ele tinha que ter uma compostura exemplar. Ele tinha que ter uma feição exemplar. Ele tinha que ser um tipo de modelo físico para Israel. Não é que Deus rejeitasse os que não tivessem esse nível de perfeição física. Eles não poderiam exercer o sacerdote por conta desta regra exemplificante. O sacerdote, ele deveria ser uma expressão da imagem e semelhança de Deus no homem original. O que o pecado fez com o homem depois da queda levou, de fato, a muitas deformações, a muitas deficiências, a muitas limitações. Então Deus coloca um limite aqui. Estas pessoas que tivessem algum defeito físico, elas permaneceriam na família do sacerdote, não haveria como tirá-las de lá. Elas podiam comer das coisas que os sacerdotes comiam, elas tinham ainda o lar, elas tinham a afeição, elas tinham o amor, elas desfrutariam do cuidado, elas pertenceriam a uma família maravilhosa, que era a família sacerdotal. Mas Deus estabelece esta restrição na sua soberania. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, não é? Mas eu só queria deixar claro que esta exigência de Deus é para que a imagem do Adão original, daquilo que veio das mãos de Deus com perfeição, fosse demonstrado pelo sacerdote que estaria ministrando em Israel. Bem, depois disto, nós temos uma outra divisão, que é os mandamentos para os filhos e descendentes de Arão. Então, o sacerdote, ele vem em primeiro lugar, ele recebe os mandamentos mais pesados, digamos assim, mas também os seus filhos, que iriam ocupar de alguma maneira o sacerdócio também, eles precisariam de seguir as mesmas regras quando fossem a hora de serem sacerdotes. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundície, aquela alma será eliminada de diante de mim. Ou seja, lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles não respeitaram isso aqui. E por conta disso, eles atraíram sobre si condenação. Então, a família sacerdotal, ela é coordenada com o sacerdote aqui no Antigo Testamento. Ela é corresponsável pelo ministério aqui no Antigo Testamento. Ela é herdeira do ministério aqui no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, terceira divisão, o povo de Israel, todos os israelitas. Os israelitas estavam implicados no culto. Ora, todo aquele manto sacerdotal foi estabelecido por Deus em função
dos israelitas. Aquilo era para eles. Não fosse eles, não haveria, portanto, necessidade do sacerdócio. Ou seja, eles seriam servidos pelos sacerdotes. Será que eles estariam à altura disto? Eles deveriam também ser dignos disto? Eles deveriam também se portar com dignidade para poder receber a graça de Deus através do sacerdócio de Israel? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, então, o Senhor dá uma palavra a Moisés, aqui no capítulo 22, verso 17, disse mais o Senhor a Moisés. Sempre os mandamentos são iniciados com esta expressão, tá? Disse mais o Senhor a Moisés. Quer dizer, o Senhor diz a Moisés, designa a ele o grupo que ele deve falar, e ele vai falar, e vai então disciplinar, e vai então capacitar esse grupo para que ele obedeça ao Senhor. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, todos os filhos de Israel, ou seja, aqui a totalidade do povo eleito, a totalidade dos filhos de Abraão, e eles deveriam atender ao chamado do Senhor. Então, os israelitas aqui são convocados como casa de Israel, ou também os estrangeiros que estavam vivendo com Israel. Olha que os mandamentos não são só para os israelitas. É que com os israelitas também haviam os que não eram israelitas. Aqueles que viviam em Israel, que partilhavam da vida de Israel, que eram domésticos de alguma família de Israel, aqueles que participavam das bênçãos do Senhor. Então eles também deveriam prestar obediência ao mandamento do Senhor. Pois bem, em quarto lugar, vem a orientação para as assembleias de Israel. Estas assembleias de Israel, elas são uma convocação santa. O primeiro era o sábado. O sábado era o dia estabelecido por Deus para descanso e adoração ao Senhor. No sábado ninguém poderia fazer qualquer serviço. O sábado não era para o homem. O sábado era para o Senhor. O sábado era para o testemunho, era para a adoração, era para o louvor, é para o descanso. O descanso do homem, o descanso dos animais, o descanso da terra. Isso semanalmente. Então isso é ponto pacífico. Agora então, as celebrações anuais. Ao todo 7. 7 celebrações ao longo do ano. Veja que através disso Deus está organizando o calendário anual de Israel. Eu acho que por isso talvez o autor quis chamar de agenda, não é? Porque na verdade o ano de Israel está sendo aqui programado por Deus. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do calendário de Israel, porque, olha, o calendário de Israel é complexo, bastante complexo. O calendário de Israel, ele exige que pessoas se dediquem aos cálculos para poder estabelecer as datas nas ocasiões e nos dias certos, porque as datas são variáveis. Elas se deslocam de um ano para o outro. Então, mas as festas são fixas, são elas: a Páscoa, aquela que foi estabelecida no Egito, as primícias, que era a festa da colheita, aquela festa dos primeiros frutos que se colhe na terra, a começar pelos primeiros frutos que os israelitas colheriam na terra prometida. Eles entrariam na terra prometida e eles já teriam a fartura à disposição deles. Eles já teriam ali, por Deus, providenciado a colheita. Eles já entrariam colhendo, não é? Depois o dia da expiação. O que é o dia da expiação? É o dia em que o sacerdote vai oferecer a Deus o animal que será, então, aquele que levará o pecado das famílias de Israel. Simbolicamente, claro, simbolicamente. Isso aí apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois teria a festa dos tabernáculos. Essa festa é muito interessante, primeiro porque ela era obrigatória. Todo israelita estivesse onde estivesse, ele deveria, durante essa festa, se dirigir a Israel para morar, para viver numa tenda, para lembrar o tempo do deserto. Deus não queria que a nação esquecesse do deserto.
porque a referência do deserto era instrutiva para que o povo de Israel estivesse sempre lembrando que a realidade que viviam agora, morando na Terra Prometida, era muito superior e melhor do que aquilo que sofreram no deserto, do que perderam no deserto, dos familiares que morreram no deserto, da fome, da sede, das labutas. Nós temos que ter o passado como referência para a nossa vida presente e para o futuro, para entendermos que Deus é um Deus que nos acompanha, é um Deus que age em nossa vida, é um Deus que nos dá um presente, ou melhor dizendo, nos dá o presente e o futuro de presente. Pois bem, estas festas, todas elas são prescritas por Deus. Festa aqui no sentido bem especial. É festa porque é uma celebração, mas não é mundana. É festa porque é alegria, mas não é secular. Aqui eram celebrações para serem realizadas perante o Senhor. Aqui era a expressão da gratidão do povo para celebrar perante o Senhor a alegria de serem o povo do Senhor. Bem, no capítulo, então, 24, há um outro conjunto de recomendações para o povo de Israel. Agora, para o povo, eles deveriam manter o tabernáculo. É claro que os sacerdotes estavam ali para cuidar, para limpar, para transportar, para zelar de tudo aquilo. Mas haviam coisas que eles precisavam para o consumo do tabernáculo. E uma dessas coisas era o azeite, porque haviam luzes que deveriam estar acesas durante todo o tempo. Aquilo consumia bastante azeite e o azeite tinha que ser especial. Ele não poderia ser o mesmo azeite que estava na botija para fazer a comida ou outras refeições em casa. Ele era um azeite, ordena aos filhos de Israel que me tragam azeite puro de oliva, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Qual é o significado disso, meus irmãos? A luz do testemunho do crente tem que estar acesa o tempo todo. Jesus disse que você não acende uma lâmpada para colocar ela escondida debaixo de um balaio ou debaixo de um vasilhame. Ela precisa estar no alto para iluminar ao redor dela. Bem, em sexto lugar, a sexta divisão desse texto é no capítulo 24 ainda, só que no versículo 10 e seguintes. É muito interessante isso que está aí. Deus vai aí disciplinar o pecado da blasfêmia. Blasfêmia. Blasfêmia é uma tentação que o incrédulo sofre durante toda a Bíblia. Tentativas de amaldiçoar a Deus por conta das circunstâncias adversas, dos problemas que assolam a humanidade. Sempre quando a humanidade passa por uma grande provação, um grande sofrimento, por grandes perdas, a tendência é culpar a Deus. Então, aqui há um mandamento de que o israelita ele jamais poderia blasfemar contra o Senhor. Nunca. Ele deveria aprender a suportar as dores, as lutas, os problemas, as tragédias, com confiança no Senhor. Difícil. Experiência difícil. Que vai exigir muito do israelita, mas hoje também exige muito de nós. Nós também temos que enfrentar as lutas da nossa vida, sempre com confiança, com fé. Veja o capítulo 11 de Hebreus. Os homens que sofreram, mas mantiveram a sua fé, creram que Deus era galardoador daqueles que o buscam. E isto é verdade. Isto é verdade. Deus não deixa o seu povo sofrer impunemente, injustamente, desnecessariamente. Então, a blasfêmia é proibida. Aqui é o caso de um jovem, filho de um israelita com uma egípcia,
e que, chegando em Israel, ele blasfema contra Deus, ele não queria obedecer os mandamentos de Israel, ele não queria se ajustar à vida de Israel, então ele não poderia viver em Israel. Mas aí então ele se enraivece contra aquilo e ele amaldiçoa a Deus. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, diz o Senhor aqui. O Novo Testamento vai nos dizer que o pecado que não tem perdão é o da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos blasfemar contra Deus. É uma atitude indigna do homem. O homem deve a sua existência a Deus. O mundo deve a sua existência a Deus. Se há alguma coisa que está acontecendo e que não está fazendo bem para nós, nós não devemos procurar as causas disso na maldade de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade. Deus é o espelho da nossa vida. A Ele nós devemos tudo o que somos e que temos. Então nós precisamos honrar a Deus. Bem, as divisões finais. Deixa eu andar um pouco mais rápido aqui. No capítulo 25, nós vamos ter então a prescrição do jubileu. Aqui há dois tipos de jubileus. Um para os 7 anos, que era o jubileu da terra. A cada semana de anos, o povo deveria descansar a terra, cessar a plantação, deixar a terra descansar. E então, a terra ia se revigorar. Ela iria resgatar, recuperar os seus ingredientes minerais, para que na próxima colheita ela pudesse dar mais força à agricultura e alimento para o povo de Israel, para produzir o trigo, para produzir a azeitona, a uva, as frutas. Tudo deveria descansar. Não descansa só a terra, descansa também as árvores que produzem frutos. Que lição! Que lição maravilhosa esta! Deus conhece a sua criação. Ele sabe quando ela precisa de descanso. A própria criação, diz o apóstolo Paulo, geme. Por quê? Porque o homem não sabe respeitar os ciclos da criação de Deus. É preciso descansar a terra, descansar os animais, descansar as árvores, descansar os rios. Então, isso é interessante. Então o jubileu foi estabelecido por Deus para o descanso da terra a cada 7 anos, mas também para os homens, a sociedade, a ordem econômica, a ordem social, a ordem jurídica. Na verdade, isso aqui é um texto jurídico. Ele estabelece que a cada 49 anos, todos os títulos de propriedade, sejam propriedades de terra ou propriedades de animais ou de homens, seria zerado. Estes títulos, eles seriam então expirados. Não teria mais validade. Não teriam mais validade jurídica. Ninguém é dono da terra, ninguém é dono de ninguém, ninguém é proprietário de coisas algumas. Então o jubileu era para marcar esta desobrigação. Então, se você, ao longo da vida, teve problemas, teve que vender a casa, teve que vender a terra, até filhos naquele tempo se vendia. Então, quando completassem 49 anos, tudo isso seria devolvido, ou para você ou para os seus herdeiros. Todas as coisas voltariam a estaca zero. É assim que Deus estabelece a justiça social. Agora, além disto, é claro que isso daqui é para favorecer, é Deus resgatando a justiça social, não é? Aqui no capítulo 25, a partir do 35, vai falar então do benefício disso para os pobres, para os escravos e para todos aqueles que ao longo da vida perderam alguma coisa por conta
de má administração ou de algum tipo de crise financeira, por algum tipo de intempérie que tenha acontecido, uma fome, um terremoto, um incêndio, e aí então Deus resgata isso. E a oitava divisão está no capítulo 26, que é onde Deus estabelece as consequências da obediência e da desobediência. Olha que a vida ela é dividida entre obediência e desobediência a Deus. Deus tem sempre para a sua criatura a regra certa, a mais saudável, a regra mais perfeita, a regra mais justa para o ser humano. Deus é o Senhor da justiça. Deus estabelece regras justas. Deus conhece a natureza humana, conhece o seu corpo, a sua alma. Deus conhece a sua realidade. E então, ele estabelece que o melhor é obedecer, porque o pior é desobedecer. A obediência traz bênçãos, a desobediência traz maldições. Então, todo o capítulo 26 é a prescrição divina a respeito dos benefícios da obediência. Ou seja, na verdade, aqui está uma ética. Uma ética que modernamente ela tem sido chamada de consequencialista. Ou seja, a vida humana é regida por suas consequências. E Deus é capaz de ver de antemão quais são as consequências benéficas e quais são as consequências maléficas. As consequências benéficas estão do lado daquele que anda com o Senhor, que obedece, que respeita a regra do Senhor, que entende que Deus estabelece aquilo que é verdade, que é justiça, que é maravilhoso. Agora, o pecado, ele desvirtua, ele traz sofrimento, ele traz derrota, ele traz a dor e a morte. E por último, a nona divisão, que é a questão dos votos. Olha, essa questão dos votos sempre mexeu com a vida do povo de Israel. Porque essa questão dos votos, ela está relacionada com as promessas que eu faço para Deus, com aquilo que eu consagro a Deus, com aquilo que eu prometo dar a Deus. Ora, o Novo Testamento diz que é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Não é? Jesus Cristo proibiu o juramento. O juramento é alguma coisa acima do voto. O voto está no nível ainda da temporalidade, não é? No nível daquelas coisas que eu acho que poderei fazer no futuro. O juramento você faz e não pode voltar atrás, é sob pena da sua própria vida. Por isso Jesus disse, não jureis. Você não tem domínio sobre a sua própria vida. Portanto, você não pode comprometê-la no juramento. A respeito dos votos, então, eu estou até sugerindo aqui os negócios com Deus. Você faz negócios com Deus, como Jacó. Se o Senhor for comigo, então eu prometo dar o dízimo de tudo. Muitas vezes a gente falha nos votos com o Senhor. A gente falha naquilo que prometemos dar ao Senhor. E o que fazer então? Então este capítulo 27 é o capítulo em que Moisés vai orientar o povo, o sacerdote, a respeito desses problemas. Você prometeu a Deus um animal, depois no final não tem condição de dar o animal, ou então aquele animal para você é importante, você quer resgatar aquilo e substituir por outra coisa. Então há uma coisa interessante. Vamos supor que o homem prometeu ao Senhor um boi, não é? Um boi. Aquele bezerro nasceu, está crescendo, promete ser um boi, um bom reprodutor, mas ele prometeu ao Senhor sob o sentimento de que se o Senhor abençoasse todo o seu rebanho, então aquele bezerro ele daria ao Senhor. Mas aí quando chega o bezerro na idade já adulta, ele percebe que aquele bezerro, puxa, ele é tão bonito, ele promete ser um reprodutor tão
tão fértil, eu acho que eu não vou dar esse bezerro agora para o Senhor, não vou dar esse touro para o Senhor. Aí ele vai ao sacerdote. O sacerdote então diz, olha, o Senhor já tinha pensado nisso. Se você quer voltar atrás e quer resgatar então esse animal que você prometeu dar ao Senhor, você vai ter que substituí-lo por outro, mas você vai ter que acrescentar 1/5 de multa. 1/5 de multa. Você resgata, o valor dele é X, o sacerdote é que, na verdade, declarava o valor, sabe? Então, é uma coisa interessante. Então, o sacerdote é quem diz o valor daquele touro, não é o dono. Olha, vale tanto. E sobre esse valor você vai acrescentar ainda 1/5, que é a multa que Deus estabeleceu. Então ali ele poderia fazer isto. Mas havia outras circunstâncias, estão aí no capítulo 27, os irmãos poderão analisar e ler, etc. Mas uma coisa muito importante era o dízimo. Porque o dízimo não tem essa questão de eu não dou conta de dar o dízimo. Porque você só dá o dízimo daquilo que você recebe do Senhor. Então, você separa a 10ª parte daquilo que você colheu, daquilo que o seu rebanho produziu, ou do salário que você recebeu, e entrega para a obra do sustento do tabernáculo e do ministério do Senhor. Então, esse não tem muita negociação, não. Não há resgate para o dízimo, entendeu? Há resgate para outras coisas, de votos que o israelita fazia para o Senhor. Pois bem, então essas são as prescrições do Senhor para regular a vida do adorador, como se chama aqui, né? O israelita chamado aqui na lição como adorador. Eu estou aqui preferindo chamá-lo de aquele que é eleito do Senhor. Ele foi separado pelo Senhor para um propósito. Ele pertence a uma nação que foi criada por Deus para servir a Deus, a nação sacerdotal. É um povo santo, separado, para testemunho de todo mundo. Então, o livro de Levítico e as prescrições de Deus no Levítico, elas representam o que Deus requer do seu povo para que eles